Pois bem, galerinha, no vídeo anterior nós conversamos sobre a assunção de forma ou a materialização de forma utilizadas pelos anjos como um meio possível de comunicação para transmitir determinada missão de Deus em relação aos homens. E nós constatamos que não há transformação de matéria ou carne. O anjo ele não encarna. E sob um prisma simples, ele apenas usaria então uma forma física para poder transmitir uma mensagem, para poder ser compreendido, para poder ser visto, para poder ser ouvido. Mas quando nós falamos de possessão, é preponderante separar esse fenômeno de qualquer outra forma de manifestação espiritual. Ele não é metamorfose, não é assunção, não é materialização, não é transfiguração e muito menos uma interação neutra entre esferas. A possessão é algo distinto, específico e dentro da ordem natural e metafísica, radicalmente anômalo. Por isso dizemos que somente demônios a realizam. Não tem como uma pessoa estar incorporada por um anjo do bem, por exemplo. Porque ela implica uma violência que nenhum ser espiritual bom de Deus poderia exercer, já que contraria a própria estrutura da liberdade que Deus concede a cada alma racional. Para entender isso, precisamos retomar um ponto fundamental. Na metafísica clássica, e aqui vai um conceitinho, a alma humana é a forma substancial do corpo. Isso significa que ela é o princípio que organiza, vivifica e unifica o organismo como um ser humano. A alma, ela não habita o corpo como um hóspede, mas a alma constitui. Então, sob a perspectiva natural, nenhum outro espírito pode tomar o seu lugar. Não existe uma troca de almas, uma substituição ou uma fusão. A alma humana não pode ser expulsa. Ela está ontologicamente ligada à sua própria matéria enquanto vive, enquanto o ser humano está vivo, evidentemente, obviamente. O que chamamos de possessão, portanto, não ocorre no nível da substância, mas no nível das potências. Sobretudo imaginação, sensibilidade, afetos, impulsos psíquicos. A ação demoníaca jamais destrói a alma, mas ela consegue limitar severamente a expressão de sua liberdade ao interferir nas camadas inferiores da vida inferior. O que acontece é que esse espírito maligno, ao invés de agir de fora, como fazem os anjos e as inspirações malignas, força uma entrada pelas zonas limítrofes da psique. Ela não se torna a forma do corpo, esse demônio, mas manipula, subjuga e distorce o funcionamento daquelas potências que estão entre o corpo e a alma. A imaginação que projeta imagens, a sensibilidade que registra estímulos, a afetividade que colore as emoções, a vontade sensível que reage ao mundo. Por isso, falamos que a possessão não é um fenômeno de metamorfose. Porque o demônio não assume o corpo como se assumisse uma forma animal ou humana. Tampouco toma a identidade do indivíduo. Eu já assisti vários vídeos sobre até mesmo como uma fusão, mas é antibíblico. Ele não se transfigura naquele ser, ele não se torna aquilo. Em vez disso, ele opera como uma força invasiva que ocupa o espaço psíquico, como um parasita metafísico que não substitui a alma, mas sobrepõe-se às suas operações inferiores. A pessoa continua viva, continua consciente em algum grau, mas aprisionada. O corpo continua sendo dela, embora parcialmente governado por uma mente externa que não lhe pertence.
É um outro conceitinho. Também não é assunção que nós falamos. Assunção é teológica e luminosa, uma elevação, não uma invasão. Pode até ser praticada por demônios a assunção, mas não é possessão. É um movimento vertical, não horizontal. Um acréscimo de luz, não uma saturação de sombras. O que a possessão faz é o contrário, ela rebaixa, oprime, obscurece, ao invés de elevar o humano para além de si, o força para baixo, restringindo-o à base da experiência sensível, onde o demônio pode exercer maior influência sobre aquela pessoa. Por isso dizemos que apenas os demônios realizam possessão. Um anjo jamais violaria a unidade de uma alma com o seu corpo, porque essa unidade é um dom divino. A ação angélica sempre respeita a liberdade humana. Ela ilumina, sugere, inspira, mas nunca invade. Isso seria uma violação. Já o demônio, por ser um espírito caído, age contra a ordem natural, explorando brechas psíquicas criadas por acordos beneplácitos voluntários, por vícios prolongados ou por circunstâncias de vulnerabilidade extrema. Essa invasão é sempre parasitária, sempre antinatural e sempre hostil. Em síntese, a possessão não é uma fusão de espíritos respondendo. Não é uma troca de identidades e não é uma metamorfose espiritual. Ela é uma interferência profunda no nível das potências inferiores realizadas por um espírito que age contra a ordem da natureza. É, portanto, algo qualitativamente distinto de qualquer outra manifestação espiritual conhecida. É um desvio, uma distorção, uma violência metafísica. E justamente por isso pertence exclusivamente ao âmbito dos seres que perderam a luz e passaram a agir nas sombras dessa então liberdade.